Batemos essas últimas semanas a marca de 1.600.000 investidores em fundos imobiliários. Esse mercado é um dos mercados que mais cresce aqui no Brasil. Para você ter noção, só nos últimos 3 anos foi uma alta maior do que 660% em número de investidores só nessa classe de ativos em fundos imobiliários. E cada vez mais os investidores estão despertando para o mundo maravilhoso que é você investir em imóveis a partir de R$ 100 e ganhar dividendos, ganhar aluguéis desses imóveis todos os meses na sua conta isento de imposto de renda. Então, se você já faz parte desse clube de 1,6 milhão de investidores em fundos imobiliários aqui no Brasil, ou se você quer fazer parte, fique comigo nesse vídeo porque eu vou te falar aqui 3 que são, na minha opinião, os melhores investimentos, os melhores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira hoje. Inclusive, eu sou sócio desses 3 fundos, tá? Tenho os 3 na minha carteira de fundos imobiliários. Então vamos lá, se você quer descobrir que fundos são esses, fica comigo e vamos começar o vídeo. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, antes de começar aqui, só aquele recadinho básico para vocês que estão acompanhando aqui o canal, estão gostando do conteúdo, mas por algum motivo ainda não estão inscritos. Então clica aqui no inscreva-se, tá? Para você fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que tá crescendo pra caramba, já batemos 200 inscritos aqui no canal. Então vamos dar essa força, se inscreve aqui se você estiver gostando do conteúdo para você sempre acompanhar o nosso crescimento, tá bom? E se você gostar desse vídeo, poxa, se você gostar de fundos imobiliários, for um assunto que você quer ver mais por aqui, não se esquece de clicar no botão de gostei aqui embaixo e deixar um comentário aqui embaixo também. Poxa, Álvaro, faz mais vídeo de fundo imobiliário, faz vídeo do fundo X, faz vídeo sobre isso e aquilo. Tô aceitando sugestões para trazer vídeos aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora. Olha, para fazer essa seleção dos 3 melhores fundos imobiliários, eu pensei no seguinte: eu separei 3 setores dentro dos fundos imobiliários que, na minha opinião, são os setores mais resilientes, os mais constantes, tá? Mais seguros e os que têm a melhor relação de risco e retorno. Então eu separei os 3 melhores setores de fundos imobiliários e aí eu escolhi um fundo de cada setor, tá? E eu vou trazer esses 3 para vocês aqui hoje. O setor número 3 que eu quero trazer para vocês hoje é o setor de shoppings. Nós sabemos que acabamos de passar por uma pandemia, né? Bom, não acabamos, tá no final ainda, tá acabando, mas não acabou ainda. Enfim, vocês entenderam. Nós sabemos que graças à pandemia, muitos negócios foram muito impactados por causa das medidas de distanciamento social. Um dos principais segmentos que foi impactado com isso foi o de shoppings, porque vimos diversos shoppings fechados várias vezes durante o ocorrido e tudo isso prejudicou muito o setor e os fundos imobiliários de shoppings. A notícia boa é que com a recuperação econômica que a gente está vendo nessas últimas semanas, nos últimos meses, enfim, os shoppings estão também se recuperando e a gente consegue ver uma melhora e até vislumbrar que o fim da pandemia está próximo. E com isso, os shoppings se recuperando, os preços ainda não acompanharam o resultado. Então o que isso quer dizer, trazendo de forma prática? Quer dizer que você ainda tem muitas oportunidades de investir em shoppings fantásticos, em imóveis fantásticos do segmento de shopping, pagando menos do que eles realmente valem, pagando com desconto, comprando esses imóveis, pagando mais barato. É essa a oportunidade que você está tendo agora nesse momento. E o fundo que eu quis trazer para vocês hoje de shopping é o VISC11, tá? Eu admito que o VISC11 eu coloquei ele na carteira faz pouco tempo, tá? Eu coloquei na carteira esse ano agora de 2022. Mas por mais que eu tenha colocado ele há pouco tempo na minha carteira, hoje ele já representa um percentual alto da minha carteira, por causa da qualidade do fundo e porque ele também já deu uma valorizada desde que eu comprei, tá? O VISC11, ele é gerido pela gestora Vinci, tá? E ele tem mais de 2 bilhões de reais em valor de mercado. Ou seja, todos os seus shoppings somados têm um valor de mercado acima de 2 bi de reais. E isso é bastante coisa, ele é um fundo muito grande. É um fundo de gestão ativa com a taxa de administração de 1,35% ao ano e dividendos muito bons e recorrentes.
Mas, particularmente, uma coisa que eu, Álvaro, gosto muito no VISC 11 é a segurança da diversificação que esse fundo traz. É o fato dele ter 15 imóveis dentro do fundo, são 15 shoppings. E esses 15 shoppings são divididos em 10 estados diferentes aqui no Brasil. Cara, você tem noção? Presta atenção. Você está investindo R$100 e com R$100 você está comprando 15 shoppings em 10 estados aqui do Brasil. Velho, isso é surreal. Bom, e o segundo setor que eu quero trazer para vocês aqui hoje é o setor de imóveis urbanos. Álvaro, o que são imóveis urbanos? São mercados, lojas de varejo, imóveis, a grande maioria são relacionados à área comercial, tá? Mas são aqueles imóveis que não estão dentro de shoppings e tudo mais. São aqueles imóveis mais de rua mesmo. Grande exemplo disso que a gente tem são os mercados de Walmart, Açaí, o Extra, enfim. Esse setor, no mercado de fundos imobiliários, o setor de imóveis urbanos, ele ainda não é tão grande, tá? Mas ele tem um fundo que é muito bom, que é o HGRU. O HGRU, ele é gerido pela CSHG, que na minha opinião é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários da Bolsa. Talvez seja até a melhor, tá? Mas ela bate de frente com a Quineia, a Vinci e algumas outras, tá? Mas, em resumo, ela é uma gestora excelente e ela tem vários fundos de sucesso, porque se você olhar a gestora em si, os produtos dela, os maiores e melhores fundos, grande parte são da CSHG. Você tem, por exemplo, o HGLG de logística, você tem o HGBS de shoppings, você tem o HGRE de lajes corporativas e também tem o HGRU de imóveis urbanos. Esse fundo, ele também tem mais de 2 bilhões de valor de mercado, tá? Ele também tem uma gestão ativa e ele tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. O HGRU é possivelmente o fundo mais reloginho que a gente tem na bolsa hoje, tá? O que é esse termo reloginho? Basicamente é um fundo que sempre paga com muita constância. Se você abrir o histórico de pagamentos do HGRU, você vai ver que é basicamente uma linha reta. E se tiveram alguns reajustes, foram mínimos e geralmente são ajustes para cima. Por exemplo, ele está pagando por 2 anos consecutivos 70 centavos, depois sobe para 72, depois sobe para 74, mas não tem uma variação muito grande dos pagamentos mensais. E isso é muito bom porque isso traz uma recorrência muito grande para nós investidores. Sabemos que já temos uma ideia de quanto a gente vai ganhar nos próximos meses, sendo que o fundo, além de ter uma gestão excelente, ser um fundo gigantesco, ele tem uma recorrência e uma previsibilidade muito boa de pagamentos. E além de tudo isso que eu disse, ele é um fundo imobiliário que tem 17 imóveis divididos em 4 estados do Brasil. Ele tem até mais imóveis do que o VISC 11, tá? Que eu falei antes. Mas grande parte é concentrada em São Paulo, desses imóveis do HGRU, diferente do VISC, que tem imóveis em mais de 10 estados aqui no Brasil. E finalmente o nosso primeiro setor que eu quero trazer, o nosso top 1 de setores de fundos imobiliários é o setor de logística, tá? O setor de logística, ele é bem peculiar, porque acabamos de passar por uma crise muito grande devido à pandemia. E muitos setores, como eu já citei anteriormente, foram abalados, perderam muita força por causa de todas as medidas de distanciamento social e, de fato, todas as medidas restritivas que a pandemia exigiu, tá? Mas, ao contrário dos outros setores que foram muito abalados, o setor logístico, ele foi abalado no início, mas ele se recuperou muito rápido e apresentou até um crescimento muito grande nesse setor. Mas por que isso aconteceu? Pensa, se você não pode mais ir para os lugares e você está preso em casa, você ainda precisa consumir as coisas. Então alguém tem que entregar as coisas até você. As coisas têm que chegar em sua casa. E o setor responsável para as coisas chegarem na sua casa é o setor de logística. E esse foi um dos grandes motivos do crescimento das vendas na internet, por exemplo. E o setor de logística foi um dos mais beneficiados por causa que muitas empresas gigantescas como a Amazon, a Magazine Luiza, a Casas Bahia, a Kabum, elas começaram a pagar muitos aluguéis de galpões logísticos, ou seja, de espaços,
para eles armazenarem os seus produtos que são vendidos online. E você consegue ser dono de galpões logísticos e receber aluguéis de todas essas empresas se você investir em fundos imobiliários do setor de logística. E o top 1 fundo que eu quero trazer para vocês hoje, na verdade não vai ser um top 1, tá? Eu dividi esse top 1 em 2 fundos. Eu fiz isso para dar um presente para você que está assistindo até aqui e está acompanhando esse vídeo. Então, ao invés de eu te dar um fundo, eu vou te dizer 2 fundos de logística que são excelentes e que eu tenho na minha carteira. Um deles é o BTLG e o outro é o XPLG. O BTLG ele é administrado pela BTG Pactual, tá? E ele tem um valor de 1,5 bi de valor de mercado, que ainda é muito grande, tá? 1,5 bi ainda é muita coisa, por mais que seja um pouco menor do que os outros fundos que eu trouxe aqui. E além disso, ele tem uma gestão ativa e conta também com a taxa de administração de 0,9% ao ano em relação ao valor de mercado do fundo. Esse fundo, BTLG, ele tem 16 imóveis em 4 estados aqui do Brasil. Grande parte é concentrada em São Paulo, tá? E o XPLG, que é o outro fundo que divide o top 1 com o BTLG, ele é administrado pela XP Investimentos. Pelo nome ele já dá uma dica, né? Então, ele é administrado pela XP e ele tem de valor de mercado, sério, acreditem, mais de 3 bilhões de patrimônio. Sim, ele é maior que 2 vezes o BTLG, tá? E ele tem uma gestão ativa, uma taxa de administração de 0,95% ao ano. E é um fundo com um excelente histórico e também uma excelente diversificação. O XPLG ele tem 13 imóveis em 6 estados do Brasil. Em resumo, eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo os 3 melhores setores de fundos imobiliários e os 4 melhores fundos imobiliários, na minha opinião, que são desses 3 setores, tá bom? Para você começar a investir e já receber aluguéis desses fundos no mês que vem. Ponto importante, tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu tô trazendo isso aqui para vocês no intuito de te ajudar, te educar e talvez até te dar um filtro sobre alguns dos fundos para que você estude. Mas não compre um ativo só porque eu gosto dele ou porque eu comprei. Use isso como um filtro. Poxa, Álvaro gosta desse fundo, ele acha que o fundo é bom, então eu vou dar uma estudada mais sobre ele. Usa como uma rota para você tocar os seus investimentos, mas não invista numa coisa única e exclusivamente porque você viu que eu tenho aquilo e que eu disse que era bom. Ah, Álvaro, mas eu não sei estudar e analisar um fundo imobiliário. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, tá? Te explicando tudo sobre o que você precisa olhar para analisar um fundo imobiliário. E aí já fica de atividade para casa, tá? Pega esses 4 fundos que eu disse hoje no vídeo e analisa eles segundo os critérios que eu disse no vídeo que eu deixei aqui em cima. E aí você toma a sua decisão se vale a pena ou não você investir nesse fundo, beleza? Bom pessoal, e o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal para você fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube. E também não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, tá? Que se interessem ou já investam ou queiram investir em fundos imobiliários. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.